Viram como isso aqui é tranquilo? Vamos agora trabalhar com os gráficos. Pode parecer meio complicado, mas eu já vou facilitar isso aqui para você e te dizer que nós vamos ver 3 gráficos diferentes. Nós vamos ver gráficos de posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. Eu trouxe o gráfico mais difícil, entre aspas, e com muitas aspas, porque esse gráfico não é difícil, ele é super simples. Se isso aqui é fácil, os outros dois são mais fáceis ainda, tá? O gráfico de posição por tempo, de posição em função do tempo. Opa, você já viu isso aqui em algum lugar. Voltando aqui, você sabe que essa equação aqui é uma equação de posição em função de tempo. Não é verdade? Então a gente vai trabalhar essa equação aqui para poder determinar o gráfico dela, beleza? Se é uma equação do primeiro grau, então obviamente o gráfico vai ser uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, que pode ser tanto crescente, está crescendo, ou decrescente, está diminuindo. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Quando a gente tem um gráfico desses, a primeira coisa que a gente vai olhar com bastante calma, com bastante atenção, é fazer a comparação disso aqui com S igual a S0 mais VT. Se você comparar, você vai perceber que SS igual a S0 vai ser 1 mais VT. E o V vai ser 2. Se ligou? Eu estou dizendo que então a minha posição inicial é 1 e a minha velocidade é 2. Se minha posição inicial é 1, eu sei que no instante de tempo 0, a posição é 1. Beleza, minha velocidade é 2. O que eu posso fazer com isso aqui? No instante 0, eu multiplico 2 por 0, vai dar 1, como a gente já sabe aqui. Se eu multiplicar agora no tempo 1, eu vou multiplicar 2 por 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Estou dizendo então que no tempo 1, a minha posição vai ser igual a 3 metros. No tempo 1, posição 3 metros. Já no tempo 2, substituindo aqui 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1, 5. Então, no tempo 2, posição 5. Já no tempo 3, 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1 vai dar 7. Então, tempo 3, posição 7. Viu só como é simples? Viu só como isso aqui é bem de boa? Lembre-se também que isso é um gráfico de posição em função do tempo. Assim como y é dado em função de x, você tem que respeitar isso aqui. Cuidado para não confundir, tá bom? Todos esses gráficos que a gente pega são sempre em função de tempo. Y sempre vai ser posição, velocidade ou aceleração, tá bom? Nesse outro exemplo aqui, a gente já vai ter a equação S igual a 25 menos 5t. Vamos tentar ler isso aqui através do S igual a S0 mais VT, que é a equação da posição. Então, S igual a S0, que já vai ser 25, mais VT. E o V vai ser menos 5. Se ligou? Porque é mais VT, só que aqui, isso aqui vai estar negativo. Então, quer dizer que a velocidade é menos 5 metros por segundo. Ok? Já quero que desde o início você tenha esse olhar clínico aqui, esse olhar realmente bem atento, e você consiga perceber quem é quem. Consiga perceber aqui que 25 é S0 e menos 5 é a velocidade V. Ok? Bom, eu sei que se 25 é minha posição inicial, S0, quando o tempo é 0, olha só, minha posição é 25. Já no instante de tempo 1, 5 vezes 1 vai dar 5, ou melhor, menos 5 vezes 1 é menos 5. 25 menos 5 vai dar 20. Então, no tempo 1, olha só, posição igual a 20. Já no tempo 2, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. 25 menos 10 vai dar 15. Tempo 2, posição 15. Estou fazendo aqui um pouquinho rápido porque esse cálculo é muito simples, mas se você tiver um pouco de dificuldade, você pode fazer mais devagar, que nem naqueles exemplos que a gente pegou antes, tá bom? Você vai fazendo aí do lado, não tem nenhum problema. Estou falando isso aqui para não ficar tão lento assim, não ficar tão demorado, porque realmente não tem muito o que fazer, tá? Beleza, quando eu estou falando agora do tempo 3, menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. 25 menos 15 vai dar 10. Então, aqui no tempo 3, posição 10. Perceba como o gráfico está respeitando aqui essa equação, igual ao exemplo anterior. Já quando o tempo é igual a 4, menos 5 vezes 4 é igual a menos 20. 25 menos 20 vai dar 5. Tempo 4, posição 5. Se ligaram?
Um detalhe muito importante, gente, é que em matemática, especificamente, o gráfico ele pode tanto continuar infinitamente para aqui como para aqui. Ou no caso desse exemplo, para aqui como para aqui. Só que em física eu não posso fazer isso. Em física eu não admito valores menores do que zero para tempo. Não existe tempo negativo, não. Teoricamente eu não posso voltar no tempo, né? Em física eu não posso fazer isso. Eu não admito valores negativos para o tempo. Entenderam? Então, o eixo x, que é o eixo do tempo, ele sempre vai começar em zero e nunca antes disso. Então, toda a parte do gráfico que vier antes daqui, eu automaticamente vou excluir, eu vou rejeitar. Isso aqui pode continuar infinitamente para frente, mas para esse exemplo aqui, essa é a parte que eu selecionei para vocês. Beleza? Nesse caso aqui, o que poderia acontecer? Se eu estivesse voltando aqui, tempo ia dar negativo, tempo ia dar menor que zero. Isso aqui em física é um absurdo, eu não posso fazer isso. Então, eu sempre considero o eixo x do tempo começando a partir do zero, e depois disso aqui ele pode ir indefinidamente, ele pode continuar isso aqui infinitamente. Ok? Só o tempo que não pode ser negativo. Se esse gráfico aqui é decrescente, você já se ligou que isso aqui vai continuar, vai ter um momento que vai tocar o eixo, que é quando vai dar zero, o valor da posição, e a posição vai ficar negativa. Mas a gente já falou de posição negativa e velocidade negativa. Está errado? Não. Tem problema? Não. É só uma forma de representar aqui. É uma posição contrária ao sentido positivo da trajetória. É uma velocidade contrária ao sentido positivo da trajetória. Nenhuma bronca, nenhum problema. Ok? Bom, vamos continuar. Vamos falar de um gráfico que é mais simples ainda do que aquele. É o gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade muda? Não. A velocidade é sempre constante. Ela é sempre a mesma. Então não importa quanto tempo passe ou que momento do tempo seja. A velocidade vai continuar sempre sendo a mesma. Nesse primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. A velocidade é 4 metros por segundo. Quando no início do movimento, quando o tempo é 0, a velocidade é 4. Quando o tempo é 1, a velocidade também é 4. Quando o tempo é 2, a velocidade também é 4. E quando é 3, também é 4. Não importa que tempo seja, a velocidade vai continuar sendo sempre igual a 4. Porque o movimento uniforme nada mais é que um movimento de velocidade constante. Né? Então faz muito sentido que o gráfico disso aqui seja uma constante. A velocidade vai continuar sendo 4 até o momento que o movimento acabar. Ou então, em termos matemáticos, isso aqui vai continuar infinitamente. Só não pode tempo negativo, como vocês já sabem, né? No caso aqui, eu posso também representar uma velocidade negativa no gráfico, é claro que pode. Aqui eu estou dizendo que a velocidade é menos 3 metros por segundo. Quando o tempo é igual a zero, a velocidade é menos 3. Quando o tempo é igual a 1, a velocidade também é menos 3. Tempo 2, velocidade menos 3. Tempo 3, velocidade menos 3. Não importa que instante de tempo seja, a velocidade sempre vai ser menos 3 metros por segundo. E perceba como isso é muito fácil, é muito tranquilo de entender como é o gráfico do movimento uniforme. Se eu sei que a minha velocidade é constante, isso aqui, o gráfico não vai mudar, o gráfico vai ser uma constante. Se eu sei que a minha função, a minha equação da posição é uma equação do primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma função do primeiro grau, né? Vai ser uma reta. E aqui, como a gente já viu também, e por causa da aceleração? Eu tenho aceleração no movimento uniforme? Não tenho. A aceleração é nula, a aceleração é igual a zero. Se a velocidade não muda, se a variação de velocidade é zero, a aceleração é zero. Então, o gráfico nada mais é que uma reta que está aqui passando pelo zero infinitamente. Quando o tempo é zero, a aceleração é quanto? Zero. Quando o tempo é 1, aceleração zero. Tempo 2, zero. Quando o tempo é 3, zero. Não importa. Vai continuar sempre sendo zero. Para sempre. Só não pode tempo negativo. A gente não pode voltar no tempo. Apesar de que tem uns filmes e umas séries aí que abusam um pouquinho disso aí, mas a aula não é sobre isso, né? Basicamente é isso. Para a gente encerrar, vou só trazer a classificação dos movimentos para vocês. Vocês já ouviram falar de movimento progressivo e movimento retrógrado. Vou voltar alguns slides para mostrar a vocês o que é isso, ok? Bom, voltamos aqui. Eu começo dizendo que
O movimento progressivo é aquele movimento uniforme em que a velocidade é positiva, como nesse exemplo aqui. Todo movimento progressivo, a velocidade é positiva, ou seja, o corpo está se locomovendo no sentido positivo da trajetória. Perceberam? Ou seja, se a velocidade é positiva, como a gente já viu, as posições elas vão crescer. Isso caracteriza movimento do tipo progressivo. Já no caso desse exemplo aqui, que a velocidade é negativa e que o corpo está perdendo posições com o passar do tempo, eu chamo de movimento retrógrado. Aquele movimento em que a velocidade é negativa. Então guarde esses conceitos, tá bom? Movimento progressivo é aquele que tem velocidade positiva. Movimento retrógrado é o que tem velocidade negativa. Beleza? Ou seja, uma velocidade que está contra o sentido positivo da trajetória. O corpo está se movendo para o sentido negativo da trajetória. Ok? Bom, por hoje é só. Encerramos por aqui. Como vocês viram, não tem segredo, não tem mistério, é super simples, mas eu trouxe essa ideia melhor para vocês, para que a gente se desprenda um pouco daquela decoreba toda que a gente tem que aprender e para que a gente comece a aprender a pensar. Como vocês puderam perceber, não é uma coisa muito difícil, né? Basta a gente ter um pouquinho de atenção no que está fazendo, a gente treinar um pouco o nosso raciocínio, que isso aqui se torna muito tranquilo. A gente não precisa decorar nada. É claro que você vai precisar saber que a equação da posição é S igual a S0 mais VT. Mas isso você não precisa ficar falando para você decorar. Com a prática você vai guardar, você vai praticar tanto que você vai realmente guardar isso para você e você não esquece nem se você quiser. O fato é isso. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha tido algum problema, vocês podem entrar em contato comigo, vou ter muito prazer em responder, tá bom? Não deixem de estudar, não fiquem presos somente a esse material. Procurem outras aulas aqui no YouTube que tem muito conteúdo bom. Procurem outras aulas, procurem livros, sempre busquem outras fontes, mas não fiquem presos somente a essa aula, porque estou explicando aqui tudo de uma maneira bem simples, só para vocês pegarem a ideia geral. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!